para muita gente é polêmico, para muitas igrejas, umas falam demais a respeito, outras negam. E a gente precisa falar de todas as coisas sem receio, com segurança. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre prosperidade. É uma alegria ter o Sérgio aqui de volta, já foi feita aqui a oração, né? Que Deus continue restaurando a saúde, né? E nesse pós-tudo aí, que possa ficar completamente restaurado, né? Amém? E o tema que nós vamos falar hoje é prosperidade. 2014 nós falamos sobre esse tema aqui na igreja e mais ou menos assim, prosperidade com compromisso é bênção, tá? 2014 nós falamos sobre esse tema voltado para a prosperidade. 2018 nós voltamos a falar sobre ele, certo? Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, eu quero dizer para os irmãos que a gente não faz uma coisa aleatória. A gente estuda, procura buscar em Deus o conhecimento para que possa passar para a igreja o que é de melhor à base da palavra de Deus, certo? E naquele momento a gente falou a respeito de significados a respeito de prosperidade, que é ser bem-sucedido, que é fartura, abundância. A prosperidade na cabeça de muita gente é isso e não está errado. Faz parte dos significados, das definições que incorporam a palavra prosperidade, tá? O ser bem-sucedido, a fartura, a abundância, né? Também nós falamos naquela época a respeito de algumas atividades que surgiram no decorrer dos anos, são motivacionais, de autoajuda, tá? Que leva a pessoa a ter essa busca de prosperidade, talvez de alcançar êxito, certo? Pelo um atalho ou pelo um caminho mais fácil. Porque nós, seres humanos, gostamos das coisas mais fáceis. Mas deixa eu dizer logo de cara, nada cai do céu. Certo? Nada cai do céu, nada vem de mão beijada, nada vem de graça. Aprenda isso, tá? Aprenda isso, porque muita gente espera que aconteça alguma coisa e seja assim, pá, e deu tudo certo. Não funciona assim, tá? Então, esses congressos, esses seminários, você sai de lá e tem muita gente que entra no seminário cheio de dívida, sai do seminário cheio de dívida se sentindo muito rico. E aí já vai logo para um restaurante e gasta logo R$200 porque diz, já estou rico. E aí aumenta mais a dívida, sem falar da conta que fez para pagar em 10 vezes o seminário, que não é barato, certo? Então aí tem consciência de prosperidade, criando riquezas, como alcançar a verdadeira prosperidade, 7 chaves de prosperidade e sucesso, como alcançar a verdadeira prosperidade, repetindo, programação subliminar RE, os 15 princípios de ouro da prosperidade, descubra os segredos da prosperidade financeira, mecanismo da prosperidade. Tudo isso são temas que chamam a atenção, porque muita gente quer isso para a sua vida. O ser humano, ele vive, tá? Procurando prazer, ou se distanciando da dor, tá? Ele busca essas duas coisas, ou ele procura prazer, ou se distanciar do sofrimento. É natural, mas a gente precisa entender que não funciona desta forma, desta natureza, tá? E ali nós vimos alguns significados já na raiz do hebraico, que diz assim, que a prosperidade é ter sucesso, dar bom resultado, experimentar abundância e fecundidade. Mas na realidade a palavra prosperidade, ela nasce no latim, tá certo? Mas hoje eu queria então que a gente pudesse analisar por um outro foco, um novo foco sobre o tema, que não contraria aquilo que nós meditamos das duas outras vezes. Mas eu queria dizer primeiro para vocês uma coisa muito séria.
Porque a gente fala em você está num local legal, você está num local bom, e também fala em você estar num lugar de dificuldades, né? Mas olha o que a palavra de Deus diz: Adão fracassou no jardim, Jesus venceu na cruz, né? Olha só as circunstâncias. Adão estava com tudo de bom ao seu lado, foi derrotado. Jesus estava no Monte Calvário, numa cruz, no meio de dois bandidos, assassinos, ladrões, pessoas más. E Jesus, ali para muitos parece que foi uma derrota. Jesus venceu, mas Adão perdeu. Então a gente precisa estar analisando estas coisas, tá? E trazendo mais um significado a respeito de prosperidade do Antigo Testamento. Eu queria dizer para vocês que um dos significados também relativo à prosperidade no Antigo Testamento é cumprir o propósito para o qual você foi criado, tá? Cumprir o propósito para o que foi criado. Então nós temos um propósito a cumprir. E quando nós cumprimos este propósito, nós somos prósperos. E nós vamos perceber isso olhando aqui já em Gênesis, no capítulo 24, num episódio bastante interessante lá, da ordem de Abraão a Eliezer, seu servo, para ir à casa na sua parentela, né? Mas guarde isso também: prosperidade não é sorte, como muita gente acha, que jogar na Mega Sena, no jogo do bicho, naquilo outro vai ganhar dinheiro. Prosperidade não é sorte. E eu ainda digo mais, como está aqui nesta meditação, não é fruto de talento. Tem pessoas que são talentosas, altamente inteligentes, mas estão no emaranhado de derrotas. Então a gente precisa ter certa consciência a respeito dessas coisas. Então, prosperidade não é sorte. Fulano tem muita sorte, tu viu? Ele vendeu um carro velho que valia 10, vendeu por 20, e comprou um de 40, valia 40, comprou por 20. E isso aqui é sorte. Isso não acontece. Isso não acontece, tá? E se acontece, ela está acontecendo de uma maneira em que Deus não é honrado e que Deus também não aprova. Aí vem outro risco, certo? Então, olha, prosperidade não é sorte. Também não é ter talento, porque tem muita gente que tem talento, que pode as coisas, sabe de tudo, sabe fazer coisas extraordinárias, mas continua numa situação de desespero, de derrota, tá? E aqui o texto de Gênesis, eu vou ler alguns versículos apenas. Vamos ler o 21, 40, 42 e 56, para ganhar tempo e entender o significado então aqui de prosperidade, a base do Antigo Testamento. No versículo 21, e eu volto a repetir para que se lembrem, está falando a respeito de exatamente, Abraão está enviando Eliezer para encontrar uma esposa, tá? Uma esposa para o seu filho Isaque. Todos conhecem essa história, acho que a maioria conhece, né? Então aqui no versículo 21 ele diz assim: sem dizer nada, esse é Eliezer, certo? O homem a observava atentamente para saber se o Senhor Deus, né, tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Então, aprenda uma coisa: ser próspero é ter coroado de êxito a sua missão. Ou seja, prosperidade é você ser exitoso naquilo que você se propõe a fazer. É ter o êxito. Isso é prosperidade à luz da palavra de Deus. No versículo 40 diz assim: ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará
seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Então aqui a viagem de Eliezer, do servo de Abraão, seria uma viagem com prosperidade se ele alcançasse o objetivo de chegar àquela região distante e dali trazer a esposa para o filho do seu senhor de Abraão. 42 diz: hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Então, o êxito é a prosperidade. E no final, versículo 56, ele volta a falar: mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Então, aquela viagem do servo do Senhor, aquela viagem de Eliezer, foi uma viagem próspera, porque ele foi e ele alcançou seu objetivo. Isso é maravilhoso, tá? E isso é um ensinamento para nós. E nós vamos ver alguns momentos aqui, alguns tópicos a respeito de prosperidade. E na ótica horizontal, entre nós seres humanos, nós vamos aprender, e a gente aprende isso aonde quer que a gente esteja. Isso é fundamental, é necessário, até para nós cristãos. Nós que somos nascidos de novo, deveríamos ter uma mente já trabalhada nesse sentido. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar a respeito de prosperidade, propriamente dita, a base do texto, é que você precisa ter uma mente próspera, tá? Você precisa aprender a ter pensamentos bons a teu respeito. Nós muitas vezes só pensamos o mal de nós mesmos. Nós dizemos: eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, eu não sei, está tudo dando errado para mim. E você não analisa e não procura mudar a circunstância, não procura povoar a tua cabeça, a tua mente com uma outra forma de pensar. Então, um aspecto muito importante está aqui na nossa linha horizontal, é você mudar a sua mente. Metanoia, uma palavra muito conhecida. Metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de pensamento. 3 João, versículo 2, porque só tem um capítulo, né? Ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, tá? Em outra tradução diz assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas que tenhas, assim como vai bem a tua alma. E quando ele está falando vai bem a tua alma, ele está falando assim como você vai bem interiormente, assim como você vai bem dentro de si. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa pessoa. Muitos de nós não têm uma enfermidade, não têm uma doença, não têm uma deformidade, mas é uma pessoa enferma na alma. Quantos de nós não é assim? Quantos de nós não pensa coisas ruins? Quantos de nós pensa que esse ano foi um ano e vai ser um ano de destruição, o próximo ano vai ser pior ainda? Às vezes a gente conversa com pessoas e elas dizem: se esse ano está ruim, imagine o outro como será. Essa mente é uma mente que é doente. Não é porque ela entende das coisas, é porque ela não consegue se povoar a mente com coisas boas. O que você lê, o que você vê, o que você assiste, ele vai dizer quem você é. Às vezes a gente está vendo só destruição, derrota, tudo aí na televisão. Os informativos, se você observar nos noticiários,
de 70% a 90% das informações são de coisa ruim. Porque a maioria dos seres humanos estão doentes e quer alimentar a sua doença com coisa ruim. Tá? Por isso, se nós temos uma mente de derrota, uma mente derrotista, uma mente que nós nunca conseguiremos ficar em emprego algum, nós nunca conseguiremos estar no mercado de trabalho, se não conseguiremos progredir dentro daquilo que a gente faz, se a gente não tem uma mente nesse sentido, nós vamos andar para trás sim, porque é uma definição que nós estamos colocando para nós mesmos. E nós precisamos cuidar. Então não pense coisas ruins sobre você. Mente próspera é uma mente confiante, é uma mente de fé. E pasmem, porque tem pessoas que não entram numa igreja, não sabem nem o que é a Bíblia. Quando você fala com ela, ela tem uma fé que você fica de queixo caído de vergonha. Às vezes eu fico envergonhado com a minha fé quando eu falo com algumas pessoas. Eu digo, misericórdia, eu estou mal, porque ainda não alcancei essa confiança. Mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que trabalhar a mente para aprender a ter uma confiança que Deus nos guarda. A colocar em nossas mentes que nós estamos aqui para crescer, para fazer acontecer algo de bom, tá? Então, ainda nessa ótica horizontal, 2, consulte aqueles que têm a sabedoria. Não é problema nenhum você, quando está querendo fazer algo, e consultar alguém que sabe. Se você conhece alguém que prosperou naquela área, cresceu, tenha amadurecimento, já vivenciou aquilo, é atrás dela que você tem que correr. Eu já corri atrás de muita gente para aprender muita coisa. A gente tem que ter essa humildade, tá? Provérbios 11, 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Ou seja, receber muitos conselhos. Agora, não saia atrás de conselho e não siga conselho de quem está derrotado. Procure conselho de pessoas vitoriosas na área. Seja a área que você trabalha, seja a área da sua vida, seja na igreja. Às vezes nós conversamos com pessoas que se decepcionaram com a igreja, estão amarguradas, e elas têm uma palavra venenosa para destilar contra nós, e é um conselho diabólico. E a gente muitas vezes esfria por causa desse conselho. Então a gente tem que tomar cuidado. Vá atrás de uma pessoa que vive bem com Deus, que ela está de bem com Deus, que ela está de bem com a igreja, porque todo mundo abre a boca, a igreja é assim mesmo, é para ter problema, é para estar um monte de confusão. Não é. A igreja tem que se santificar, porque ela vai se encontrar com o noivo. Você já viu alguma noiva ir para um casamento toda rasgada, suja? Ela não se pinta, passou 2, 3 dias fazendo aquele negócio de beleza, né? A mulher que sabe. Como é o nome? Não sei o que de... O dia da noiva, né? O que é esse dia? É se embelezando, para quê? Para ficar o mais linda possível, tá? E a igreja não é para ser uma coisa suja. Isso é conselho satânico. Nós não podemos nos conformar com problemas sérios na igreja. Nós temos que orar, porque a igreja vai subir imaculada. Presta atenção, tá? Então, gente, nós precisamos aprender isso. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Nós, muitas vezes, queremos dar ouvido a pessoas que, como falamos no início, na introdução, referindo-se ao outro momento que falamos aqui, meditamos, de pessoas que se levantam para dar curso, treinamento, e às vezes nunca fez nada na área, vai querer te ensinar o quê? Qual ferramenta? O que é que ela pode agregar?
O que é que você aprende quando você passa horas e horas conversando com alguém que saiu da igreja? O que é que você aprende? Só o que afeta a Deus, pode ter certeza. Só o que afeta a Deus. Mas essas são duas áreas da vertical, porque você procura pessoas sábias para te aconselhar para o teu casamento, para a tua profissão, para isso e aquilo outro, para a igreja. Você precisa trabalhar a sua mente para que ela seja purificada, tá? E a mente da gente, ela é purificada com a boa oxigenação, com ar puro, com algo que seja realmente edificante. E aí vamos para a questão agora, relação vertical, tá? Para que a gente possa também alcançar êxito na nossa trajetória de vida, para que a gente possa alcançar a prosperidade, nós temos que temer a Deus. Temer a Deus está em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E temer a Deus nada mais é do que respeitar, ter reverência e honra. O temor a Deus não é ter medo de Deus. Não é ter pavor de Deus, mas é respeitar Deus, é ter reverência a Ele, é honrá-lo, reconhecer o seu senhorio, reconhecer Ele em primeiro lugar. Isso é temer a Deus. Então isso abre porta para que você alcance o objetivo para o qual você foi criado, ou para o objetivo que Deus determinou para você. Um outro aspecto é, além de ter esse temor a Deus, esse respeito a Deus, um outro aspecto é estar na presença de Deus. Precisamos ter essa consciência. Ninguém pode viver distante de Deus. Você diz assim: não, mas eu não preciso, a Bíblia diz que se eu for lá para o deserto, Deus está, se eu for para a profundeza. Isso não significa dizer que você está na presença de Deus. Isso significa que você reconhece um dos atributos de Deus chamado de onipresença. Mas não quer dizer que você anda com Ele, tá? Gênesis 39:2, a palavra de Deus diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. Então, estar na presença de Deus. 1 Crônicas 22:11, a palavra de Deus diz assim: agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, seu Deus, conforme Ele disse que você faria. Então, quando diz, o Senhor seja contigo, o Senhor seja com você, Ele está dizendo que a presença dEle esteja onde você está. Aí eu pergunto e você não me responde, porque você responde para você. Na sua casa, a presença de Deus está com você? No seu ambiente de trabalho, a presença de Deus está com você? Aí você responde para si. Eu estou respondendo para mim. Porque a gente muitas vezes embaralha o meio do campo, a gente não sabe para onde é que vai, confunde tudo, e depois a gente fica achando ruim da vida, tornando ela amarga, podendo ter uma vida cheia de abundância, uma vida com êxito. Se você anda com gente que não anda com Deus, você se desviará dele, pode ter certeza. A atração pelo inferno é maior do que a atração pelo céu. É lamentável, mas é verdade.
Quando eu vejo alguém da igreja se envolvendo muito com as coisas ou as pessoas do mundo, eu começo a ficar triste, porque eu sei que aquela pessoa vai ser atraída, porque nós gostamos de ser iludidos, nós gostamos da ilusão, nós gostamos de ser enganados, infelizmente. Então, se você anda com gente que não anda com Deus, você vai se distanciar de Deus, pode ter certeza. Então procure andar com gente que gosta de Deus, que fala de Deus. Não é que fala o tempo todo dos irmãos não, viu? É que fala do céu o tempo todo, que fala da glória de Deus. Procure andar com gente assim. Aí você vai se sentir muito bem. Se você anda com gente que anda com Deus, você se aproximará de Deus. Não é à toa que quando os jovens vão à faculdade, a maioria deles vão esfria na fé, às vezes até distancia, graças a Deus que o Espírito Santo opera dia e noite, mas a gente não deve titubear, porque eu já estive numa faculdade, nunca me ofereceram nada de bom na faculdade, mas tinha uma dona de motel aqui, não vou dizer qual é, e era muito famoso na época. Ela estudou comigo na sala, e na sexta-feira ela saía distribuindo para a gente. Eu nunca aceitei, aqui, viu? Voucher, que não tinha esse nome, tinha outro nome, um ingresso que a gente poderia pernoitar no motel dela, de graça, de graça. Quando dava na quinta, sexta-feira à noite, tinha um clube em frente à faculdade, que o pessoal já chegava dizendo, daqui a pouco a gente se encontra lá no fulano de tal. E muita gente nem assistia a aula para ir para aquele lugar, ou ficava pensando naquilo, destruindo sua vida. Porque quando a gente anda com quem não anda com Deus, a gente vai se distanciar de Deus. Agora, quando a gente anda com quem anda com Deus, a gente se aproxima de Deus. Mas como Deus é poderoso, Ele providenciava, e muitas vezes tinha uma salinha que vinha 4, 5 e dizia, vamos aqui orar, e vamos aqui estar juntos, e aí ficava aquele grupo ali, e ali a palavra de Deus fluía. Porque Deus está acima de tudo e Ele vem buscar um povo. Agora você vai se quiser. Não vá nesta onda de que você já nasceu definido para ir para o céu ou para o inferno, que isso é armadilha de Satanás. Você precisa abrir seu coração, se arrepender e aceitar Jesus Cristo. Já sou salvo e começa a fazer o que bem quer. Não vá nessa onda que isso é armadilha de Satanás. Por isso tem arrependimento. Por isso a gente precisa entregar a nossa vida para o Senhor. Então estar na presença de Deus nos faz prosperar. Outro tópico, ser fiel a Deus e a sua aliança. Eu já ouvi muita gente cantando, já ouvi em placas de carro, adesivos, dizer, Deus é fiel. Isso não vai dizer nada para mim e para você. Nós precisamos aprender que temos que ser fiel a Deus e a sua aliança. Ser fiel é guardar e cumprir. É um binômio. É um binômio. Guardar e cumprir. Nós precisamos, então, guardar e cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Deuteronômio 29:9 diz assim: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Já percebeu que ele está dizendo em tudo o que fizerem? É claro que se você tem Deus no seu coração, é temente a Ele, você não vai planejar em colocar ali num bairro ali um prostíbulo.
Claro que você não vai colocar aquilo que fere e transgride a Deus, né? Porque quando você tem a Deus, você projeta fazer coisas que elas vão fazer o bem. Mas a gente muitas vezes projeta fazer coisas que é boa para nós e boa para os outros, não dá certo. Tá? Então olha aqui a questão da fidelidade. Ele diz: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Não é Deus quem tem que ser fiel. Deus não precisa ser fiel a ninguém. Somos nós que precisamos ser fiéis a Deus. Tá? Sou eu que preciso ser fiel a Deus. Essa história que Deus é fiel, Deus não é meu escravo, nem é meu servo. Ele é meu Senhor. Há uma grande diferença nisso. Nem é o cara, mas Ele é o Deus que eu sirvo. Amém? Josué 1, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim, tão claro para nós, ó: somente seja forte e muito corajoso. Aspectos de quem tem o temor do Senhor no seu coração é que é corajoso e é forte, viu? Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Já viu aí? É a palavra de Deus, meu querido. Você pode ser bem-sucedido sim. Não estou falando aqui em quantidade de dinheiro em conta bancária, porque tem muita gente que tem uma fortuna numa conta bancária e está numa UTI agora. Para que adianta esse dinheiro? Ele era capaz de dar aquele dinheiro todinho para estar fora. Então não estou falando em aspectos de ter muito dinheiro, porque muito dinheiro não significa nada. Pode significar maldição, tá? Mas você se sentir útil, realizado, não há nada que pague. O que você faz, o que você tem, a família que você conquistou, tudo isso é tão importante, não é? E 1 Reis 2:3 diz assim a palavra de Deus: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer, por onde quer que for. Alguém pensou aí na sua cabeça, ou quem está acompanhando até na internet, diz assim: ei, mas nós não estamos vivendo a época de Moisés, nós estamos vivendo a época de Jesus, mas Jesus não veio para apagar a lei de Moisés, ele veio para cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas continua sendo ainda o mandamento do Antigo e Novo Testamento. Não mentir, não matar ninguém, não cobiçar, continua, não adulterar, não mudou nada. Então, ser fiel a Deus. 6, buscar a Deus, consultar a Deus. Quando a gente está falando buscar a Deus, consultar a Deus, é orar. Quando vai fazer alguma coisa, vai casar, ora. Vai arranjar um namorado, uma namorada, ora. Vai querer trabalhar, um emprego, ora. Vai comprar um carro, ora. Quando eu eu me lembro dessas coisas, eu lembro de um amigo, pastor, que me pediu ajuda
na área jurídica para resolver um problema dele. Comprou um carro, bicho bonito, rapaz, mas quando começou a andar, começou a se desmontar. Aquele negócio que fica só a roupagem, a cor mais linda do mundo, chega você baba, né? Mas começou a andar, começou a aparecer os problemas. E parecia um casamento civil. De antes de 1977. Por que isso? Casamento civil antes de 1977 nunca podia ser desfeito, viu? Depois foi que o homem inventou aí de desfazer o casamento civil aqui no Brasil, né? Mas é um casamento civil, não dava para se desfazer não. Aí eu perguntei para ele, vem cá, tu orou antes de comprar este bendito? Ele disse, orei não. Eu digo, então pronto, tá aí o problema. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente está tão apressado, a gente está tão ansioso, está tão enfeitiçado, que esquece e faz a coisa, não consulta. Nós precisamos buscar a Deus para os projetos da nossa vida, projeto familiar, projeto de trabalho, projeto espiritual, projeto com a vida com Deus. Precisamos buscar o Senhor. Tudo precisa de estar primeiro diante dele. Juízes 18, 3, 4 diz assim: quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então vem o versículo 5, que é o que interessa. Então ele lhes pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Havia em muitas daquelas pessoas um sentimento já da presença de Deus e de que tem que consultar a Deus, que eles iam a um sacerdote ou até uma pessoa que achava ser sacerdote, porque ele queria ouvir uma resposta de Deus. Pergunte a Deus. Hoje nós temos acesso a Deus porque a palavra de Deus diz que ele abriu o caminho através do sangue de Jesus, e você pode perguntar a Deus diretamente. Então, pergunte a Deus se o que você pretende fazer tem a bênção dele, se será bem sucedido. Em tudo, pergunte a Deus. 2 Crônicas 26, 5. A palavra do Senhor, do nosso Deus, diz: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Busque a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está falando do rei Uzias, que foi um dos reis mais prósperos de Judá. Esse rei reinou 52 anos, nenhum rei reinou tanto tempo. Foi um rei extraordinário. Ele foi um rei tão bom que o profeta Isaías ficou seu amigo. Profeta nunca foi amigo de rei, não. Profeta do Senhor. Não estou falando de profeta babão, né? Ou de profeta, falso profeta que gosta de agradar. Profeta do Senhor não tinha amizade com o rei. Chegava e entregava a palavra. Mas esse rei era um homem que buscava a Deus, humilde, que o profeta Isaías sentiu sua falta na sua morte. E a gente aprende na vida que quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, se mete. Se você vê uma pessoa que você ama, um filho, fazendo uma coisa errada, você vai deixar? Você vai se meter. Você vai dizer, vai quebrar a cara sozinho. Quer meter o dedo ali na energia? Pois meta. Você vai ver o que acontece. Duvido, a gente vai interferir, se mete. E está certíssimo. Quem ama, cuida. Quem ama, se mete. Não deixa o filho fazer o que não é para fazer. Tá? Deus quer participar de tudo na nossa vida, porque Ele nos ama. Porque quem ama, cuida. Quem ama, se mete. Deus
se nós realmente somos seus filhos, aí é com cada um, eu não posso responder por vocês, respondo por mim. Mas cada um de vocês sabe, se você realmente é filho de Deus, saiba que Deus ama você e Ele vai se intrometer na sua vida sim, você goste ou não. Porque às vezes quando a gente se intromete na vida de um filho, ele fica com a cara meio feia, né? Chateado. Mas depois ele se ajeita, porque ele sabe que aquilo foi feito por amor, porque quer o bem, né? Porque quem ama, cuida. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Foi isso que Ezequias fez em todo... O outro rei, muito próspero. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e reto. E em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Buscou a Deus. Então, busque a Deus. Busque a Deus para os seus projetos, seus planos. E Deus estará com você. Eu sei que muita gente gosta de ouvir aquela história que nós seremos cabeça e não cauda. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque na dispensação de Jesus Cristo, nós somos servos um dos outros. Somos para servir. Não significa que somos escravos, não significa que somos derrotados ou que estamos ali no prejuízo. Claro que não. Mostra que nós agora aprendemos a palavra de Deus para sermos humildes de coração. É isso que diz, né? Então, muita gente diz, olha, você tem que comer o melhor da terra. Comer o melhor da terra não é comer lagosta, comer camarão, não. Comer o melhor da terra é o prato de cada dia que você pode comer e se alimentar com sossego. Quando eu estava mais gordo, graças a Deus eu diminui um pouco, né? Eu fui obrigado a ter que ir a nutricionista. Ninguém gosta muito de nutricionista, gordo, né? Não gosta de nutricionista não, porque viu. E quando a moça lá, profissional, passou uma dieta, uma alimentação, eu aprendi uma lição. E disse, Deus, tu é muito fantástico, tu é extraordinário, porque nos fez para viver com tão pouca alimentação e ser saudável. E a gente acaba transgredindo a tua lei e comendo demais para ter pressão alta, para ter diabetes, para ter gordura no fígado, para estar tendo problemas respiratórios. Por quê? Porque a gente acha que o melhor da terra é aquela gordura toda que você come, tá? E não é. Deus nos faz entender que é com pouco, porque você não precisa de muito dinheiro para viver com saúde. Você pode fazer uma hortazinha na sua casa, até no apartamento. Aprenda com o japonês. O japonês chega num quarto, ele mora num quarto de 20 metros quadrados, lá ele tem a própria horta dele, eu não sei como. Mas ele faz o seu chá, faz ali tudinho. Agora a gente acha que tem que comer muito. E os pais da gente ficam obrigando a gente a querer comer e depois a gente está pagando o preço. Porque bota um pratão de comida, quando era pequeno tinha que comer, tinha uma aposta. Quem comer tudo vai poder brincar, quem não comer tudo não vai poder brincar. Aí lá a gente comer os pratão de comida, aí se acostuma com isso. Aí depois não quer se livrar, né? Então, esses reis são fantásticos. Precisamos crer na palavra de Deus. Tem gente que diz que crê, mas não crê, porque crer é viver a palavra. Crer é viver a palavra. Ele diz assim em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse,
escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Ter fé, crer, confiar na palavra de Deus. Está tudo dando errado, tem problema de saúde, tem problema de emprego, tem problema de trabalho. Confia no Senhor. Nós queremos confiar em pessoas. Tem muita gente aí que votou, agora eu posso falar que acabou, né? Votou, confiado no bendito que vai estar lá, que vai resolver o seu problema financeiro. Não vai. Você foi bobo se fez isso. Não temos que confiar nos homens, temos que confiar em Deus e na sua palavra. É Ele quem abre porta, é Ele quem fecha a porta. É o Senhor nosso Deus, gente. Você fica reclamando, irmão não me ajudou, estava com a dívida para pagar e ele não me deu o dinheiro. Para com isso. Busque o Senhor teu Deus. Seja fiel a Ele. Creia na sua palavra. E você vai receber a vitória do Senhor. Porque Deus diz que tem um celeiro. Olha, eu queria imaginar o que tem nesse celeiro de Deus, sabe? Deve ter coisa que a gente nem imagina. E Ele diz que esses celeiros estão à disposição do seu povo. E Deus não é homem para que minta, e nem muito menos filho de homem para que se arrependa. Tenha certeza disso. Creia. E tem mais, a Bíblia ela é inerrante, ou seja, a Bíblia não falha, a Bíblia não erra. E aqui vai mais uma coisa, a Bíblia não precisa se atualizar. É muito simples a gente entender isso. A Bíblia não tem que se modificar para se amoldar ao homem e os seus pecados. Nunca foi assim e nunca será assim. O homem é que tem que ser transformado para viver o padrão da palavra de Deus. Doa a quem doer. Deus nunca vai passar mão no pecado de quem quer que seja. Não é para nos fazer com discurso de ódio, de raiva e de condenação, mas é para que a gente entenda que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é imutável e ela é inegociável, tá? Um outro aspecto, porque tem gente que chega e diz, não, pai, mas tal comportamento assim agora é moda. Eu disse, e o sujeito que vem e a profissão dele é matar os outros? É uma profissão, né? Só falta assinar a carteira ou reconhecer no INSS para poder se aposentar lá na frente. Mas não é uma profissão? Ele não mata? Ele não faz um trabalho para receber o dinheiro? Faz. A gente fica chocado. Você ficou chocado com o que eu falei, não foi? Porque isso ofende a você. Mas tem coisas que você acha normal, mas ofende a palavra de Deus. Então presta atenção, né? Presta atenção. E um outro aspecto, estamos já indo para o final, viu? Para que a gente prospere na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios, nos nossos projetos, no nosso alcance de pessoas para Cristo, é confessar os pecados. Não procure justificar os seus pecados. Tem gente que quer encontrar um meiozinho e dizer, não, mas é porque o ser humano é fraco. Aí ele cai. Não justifique, porque você está entrando numa confusão. Você está se prejudicando. A melhor coisa que fazer é reconhecer o seu pecado e tacar o joelho no chão e chorar. Vocês acham que eu não faço isso? Eu faço, porque não sou perfeito. Nunca quis dizer para alguém aqui que se você pegar em mim, você vai levar um choque, vai ser cheio da unção,
ou vai ser curado de qualquer coisa. Nunca disse isso aqui, porque eu sou um homem igual a todos, e se eu vacilar, eu vou ao pulso. Então eu conheço quem eu sou, o meu lugar. E muitas vezes, eu não preciso fazer isso na frente dos outros, mas eu me tranco num quarto, e vou chorar diante de Deus os erros que cometo. Por que não? E é de coração o arrependimento. E se eu cair novamente, que eu procuro evitar a queda, eu chego para Ele de novo: Senhor, estou triste, arrasado, envergonhado, mas não tem outro jeito, eu tenho que vir ao Senhor, é meu Pai. Confessar os pecados, gente. Nós tem que aprender essa história. Esse mundo de hoje, ele está querendo dizer, colocar na nossa cabeça que não existe mais pecado. Tudo é normal. Pedofilia está virando normal em alguns lugares. Numa casa, morar num quarto, numa cama grande, 3 homens, 4 mulheres, está perfeitamente normal. Isso é armadilha satânica, perigosíssima, desta era final. Então, precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vida sem Deus é uma vida de destruição. Eu desconheço pessoas que não têm Deus, que têm uma vida de paz. Não existe isso. Dentro de nós tem um vazio que só se preenche com a presença de Deus. Enquanto não é preenchido, o homem vive em suas angústias, ansiedade. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Opa, tá vendo? Vocês, é verdade que a gente só esconde das pessoas, né? Porque de Deus ninguém esconde nada. Mas ele já está dizendo, por quê? Porque Deus conhece, e quem libera a bênção é Deus. E ele diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Oh, Deus bom, né? Deus não quer o mal de ninguém. Deus quer o nosso bem. Ser generoso. Indivíduo que vive contando miséria para não ajudar ninguém. Rapaz, eu não tenho condição de ajudar você. Ou a pessoa às vezes está precisando de uma ajuda. Não é as pessoas que ficam batendo a porta de você para resolver os seus problemas de desequilíbrio financeiro, não. Mas muitas vezes bate a porta da gente alguém que está doente, precisando de um remédio, e a gente vira a cara. Às vezes é alguém que está ali precisando chegar em algum lugar, e a gente tem carro, e a gente não consegue desviar uma rotazinha para deixar a pessoa na casa dela. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos ser generosos. Deus ama aquele que gosta de gente, quer fazer o bem. E ele diz assim, Eclesiastes 11:6, plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Precisamos semear bondade.
A igreja precisa ser conhecida pela bondade, por querer ajudar as pessoas. Nós não precisamos ser conhecidos pela quantidade de grito, de incômodo que a gente faz aos vizinhos. Não estou falando que é proibido gritar, não. E aqui acolá eu gosto de dar uns gritos, glória a Deus, eu gosto. Não estou falando disso não é que eu sou contra. Mas é que às vezes a gente quer ver só de grito. E quando a gente vê uma pessoa precisando de ajuda, a gente esqueceu de que nós temos que ser generosos. E é mais importante ser generoso do que fazer gritos. Nós precisamos semear. A igreja precisa ser conhecida pela bondade que faz às pessoas. Será se alguém vai chegar algum dia e dizer para o outro: olha, o Laércio foi comigo, me ajudou na hora que eu mais precisei, na hora do desespero ele estava ali do meu lado. Será se alguém vai dizer isso? Será se alguém vai dizer isso com você? Porque se alguém não está dizendo isso, não é que eu queira ouvir ou queira que ele saia publicando, não. Mas se não há sentimento em alguém dessa natureza, é porque eu não fiz nada. Não que o que eu tenho que fazer, eu tenho que estar publicando aqui, dizendo para um e para o outro. Mas nós precisamos ser generosos. Mão aberta. Ajudar o nosso semelhante. Ajudar uma pessoa que você nunca vai receber dela o retorno. Mas o Senhor é o teu provedor. Então seja generoso. Semeie. Semeie na vida dos outros. Semeie. Por fim, tudo se completa para que a prosperidade seja integral quando Cristo está no centro. Aí quando Jesus está no negócio, a felicidade é total. Quando Cristo está no centro. Por isso, quando Cristo está no centro, faz valer Mateus 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede, alguém sabe disso? Porque todo que pede, recebe, né? O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta, né? Não sei se é porque os irmãos estão de máscara, mas eu estou quase nem ouvindo. Ou será se eu estou precisando de um aparelhinho para melhorar aqui? Fale com convicção. Abra a boca com segurança. A maior prosperidade, o celeiro cheio, está relacionado com a nossa entrega a Jesus Cristo. A estar com Ele, cumprindo tudo o que nós colocamos aqui. Porque para finalizar, você não precisa correr atrás de prosperidade ou de bênção. Porque Deuteronômio 28, 2 e 8, diz assim: todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. As bênçãos do céu, o celeiro de Deus, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Tudo que você colocar as suas mãos para fazer será abençoado. O Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e a tudo que fizerem, tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Você não precisa sair de Fortaleza para ser abençoado.
se eu morasse nos Estados Unidos, eu era outra pessoa. Muita gente fazendo projeto para ir para Portugal, para não sei para onde. Mas a palavra de Deus diz que onde você está, você pode ser abençoado. Viva o que a palavra de Deus diz que você deve viver e ponto final. Amém? Feche seus olhos. O início de uma prosperidade real, saudável, está em Jesus Cristo. Em entregarmos as nossas vidas a Ele. Porque Ele dá logo de início uma vida eterna e uma morada ao lado dele. Então, se você ainda não tem Jesus Cristo na sua vida, não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entregue sua vida para Ele nessa noite. E hoje eu entrego a minha vida para Ti, Jesus. E se alguém faz essa decisão, levante a sua mão e diga: hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Estou vendo sua mão, Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém? Há mais alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar aquele senhor de branco que viesse aqui à frente, para a gente orar. O irmão Ademir vem com ele aí. Glória a Deus, né? E a igreja fica em silêncio, bate palma e dá glória a Deus, porque é uma vida. Vamos acordar, igreja. Vamos acordar. Você só quer para você, né? Queira para os outros também. Vamos acordar, igreja. Como é seu nome? Márcio José, né? Você entrega a sua vida hoje para Jesus. Confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vou orar por você, tá? Pai, nessa hora eu quero colocar a vida do Márcio José nas tuas mãos. Este homem entrou aqui neste lugar, neste culto oferecido a ti. E ele, através dos seus lábios, ele diz que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa hora, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela autoridade que a tua igreja recebe, nós entregamos este homem em tuas mãos, que o nome dele seja ligado no céu, que ele seja uma nova criatura de hoje por diante, que todo o pecado seja apagado da sua vida, que ele se torne uma nova criatura, que aquilo que ele vinha fazendo, que ele sabe que não te agrada, ele encontre forças para não fazer mais. Que nesta hora o teu Espírito Santo entre na sua vida, faça morada, e que de hoje por diante ele venha ser uma bênção na sua casa e por onde quer que ele andar. Que ele nunca mais se distancie de ti, Pai. Que a partir de hoje, o Márcio José seja uma nova criatura em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que te oramos, Pai. Amém. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E você, meu querido irmão,
Medite na palavra do Senhor. E viva a palavra de Deus na sua vida. Seja próspero, mas seja frutífero. Porque a árvore, ainda que frondosa, mas que não dá fruto, não está fazendo o propósito para o qual ela veio ao mundo. Então, comece a prosperidade, dando frutos para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final.